desde 2018. Antes disso, eu sou economista de formação, formei pela EPGE, que é a GV lá do Rio de Janeiro. E aí eu sempre quis trabalhar em mercado financeiro. Logo quando eu saí quando eu me formei, eu fui trabalhar no Pactual, né? Antigo, a origem do BTG, na verdade. Passei um tempo lá e depois de quase 5 anos eu quis dar uma olhada em outras coisas que tinha. Na época era muito trabalho, pouco tempo para poder ver outras coisas. E aí acabei indo estudar, fazer um MBA fora. E aí foi quando eu também me apaixonei por esse lado de empreendedorismo, venture capital, tecnologia. E aí eu falei, poxa, legal, quero trabalhar com isso. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para um fundo de VC chamado Rocket Internet, que na verdade é uma venture builder, né? Então eu montei a ClickBus junto com esse fundo. Talvez alguns de vocês já tenham usado aí, um serviço de venda de passagem online de ônibus. Foi a primeira experiência empreendedora, assim, e inovação que eu fiquei super entusiasmado, achei super legal. Depois disso, eu voltei para o mercado financeiro tradicional, fui para um fundo de hedge fund. E aí eu fiquei um tempo nesse fundo, quando então eu conheci o pessoal da XP. E aí na XP, eu acho que assim, não tinha como não me atrair, porque a XP de fato é a junção dessas duas questões, né? Você tem mercado financeiro e você tem também empreendedorismo pra caramba, tecnologia pra caramba, inovação na cultura da empresa, na formação, no histórico da empresa. E aí, enfim, o papo foi muito legal. Eu acho que do meu lado, pelo menos, a adesão foi super acertada. Espero que eles também, que a XP também concorde. Mas tem sido uma jornada muito divertida, bastante enriquecedora. Enfim, a empresa passa por uma transformação a cada 6 meses, eu diria, um negócio muito rápido, a cara da empresa vai mudando. Eu estou há pouco tempo lá, quer dizer, eu estou aí há 2 anos, mas esses 2 anos eu já vi já outra empresa, completamente diferente. Tá? Então, eu acho que a ideia aqui é focar um pouco mais sobre a área de inovação, né? Como é que a XP vê inovação, mas também, se vocês tiverem perguntas sobre outras questões da XP, fiquem à vontade aí, o que eu souber eu posso ajudar a responder. Então, falando um pouco da área de inovação da XP, assim, vamos lá. Primeiro, a XP, ela já tem um DNA de inovação, né? Inovador. A XP ela veio para o mercado financeiro com um novo modelo, um modelo em que você enfim, você faz uma disrupção. Ao invés de você ter um modelo de gerentes de banco, você passa a ter microempreendedores, né, que são os agentes autônomos, distribuindo e assessorando clientes na ponta. Então, assim, isso facilita muito a vida de quem trabalha com inovação numa empresa, quando a empresa entende ali o que é inovação. A XP surgiu de uma ideia que veio de um modelo diferente do que existia no mercado. Mais legal do que isso, sempre muito claro para o Ben Schmall, que é o CEO da empresa, e para os principais sócios, de que o que trouxe a XP até aqui nos últimos quase 19 anos aí, não vai garantir o sucesso dos próximos 19 e 20. Então a gente sempre tem que estar olhando em volta e entendendo para onde vai esse mercado, para a gente tomar esse passo antes dos concorrentes, né? Acho que hoje a gente está indo numa posição ainda mais cômoda para liderar essas transformações. Assim, esse pensamento de inovação, de procurar para que lado vai o modelo, como que os clientes estão pensando, a mudança de mindset dos clientes, como que os concorrentes estão se mexendo, como eu falei, já existe na XP, no DNA da XP desde sempre. Mas há 1 ano e pouco atrás, a gente achou que era a hora de tentar deixar isso de uma maneira mais processual. Conforme a empresa foi crescendo, muita gente, quer dizer, a gente saiu aí de 600 funcionários há mais ou menos 3 anos atrás para hoje quase 3 mil. Então, um crescimento muito rápido. Você precisa de fato de processo, você precisa de uma cultura assim mais enraizada em todo mundo, na cabeça de todo mundo, para fazer com que a empresa continue rodando da melhor maneira. E aí, antes disso, você tinha tanto esse lado de inovação funcionando internamente, quer dizer, as pessoas ali de áreas de negócio pensando como fazer diferente e melhor, mas você também tinha já uma relação com o ecossistema de tecnologia de startups. A questão é que essa relação era feita de uma maneira um pouco organizada, né? Quer dizer, todo mundo conhecia, todo mundo conhece alguém na XP, dá um jeito, todo mundo que tem uma startup dava um jeito de
de vir apresentar para a gente, né? Achava algum conhecido, mandava e-mail para tal pessoa, e aí vinha, a gente acabava recebendo, mas não da melhor maneira, um pouco perdido. E aí, mais ou menos, um ano e meio atrás, a gente começou a falar, não, acho que está na hora da gente organizar isso. E um pouco eu vou contar como é que foi o processo aí dessa área de inovação, como que ela funciona hoje. Então, vou passar aqui, eu acho que a primeira é essa frase que eu comecei falando aqui, né? Os valores da cultura XP, elas já fomentam inovação. O que a gente quer aqui com a XP Ventures, né? Que agora mesmo completou um ano, é potencializar isso, é acelerar isso e fazer com que não apenas a inovação interna se desenvolva, mas também com que a gente consiga potencializar nosso crescimento e trazer coisas novas do mercado para dentro da XP. Eu já vou entrar um pouco nessa diferença aí do que é empreendedorismo interno e externo, né? Então, aqui, passando um pouco aqui pelos 3 pilares, tá? Que permeiam a cultura da XP. Sonho grande, espírito empreendedor e mente aberta. E a cultura lá é algo extremamente forte, tá? A gente acredita que cultura não é algo, não são palavras que você escreve na parede ou coloque no seu anuário. De fato, assim, a cultura ela tem que estar na cabeça das pessoas e a maneira como você faz isso premiando esse tipo de incentivo. Então, hoje, quando a gente vai contratar pessoas, a gente de fato tem uma avaliação cultural muito forte, que é tão importante quanto a avaliação técnica. E para também, quando a gente vai fazer eleição de novos sócios, ou então tipo, aumento de ações para os sócios já existentes, aderência cultural, mais uma vez, é tão importante quanto os resultados que a pessoa atinge. A gente entende que, de fato, a cultura é o que faz uma empresa que hoje já tem quase 3 mil pessoas e que a ideia assim, a gente vai aumentar esse número, é a maneira como você consegue crescer, mas crescer para o lado certo e garantir que você continue atendendo o cliente na ponta da mesma maneira que você atende hoje. Então, assim, é importante falar o quanto a cultura lá, de fato, está no dia a dia, não são apenas palavras. Mais do que isso, eu acho que quando a gente lê aqui os pilares da cultura, já é muito claro que são pilares que incentivam inovação, né? Quando você pensa em sonhar grande, espírito empreendedor e mente aberta, bom, você falar com um cara com algum empreendedor, com alguém que tenha fundado alguma startup, ele provavelmente vai se identificar bastante com esses pilares. E isso é fundamental, tá? Esse espírito empreendedor é fundamental que cada pessoa, cada área de negócios tenha na cabeça. Mais uma vez, assim, dando um outro exemplo, a gente tem que incentivar isso de uma maneira, assim, em ações. Então, a gente tem uma cultura lá também, as pessoas são incentivadas. O nosso CEO sempre brinca que se você não está errando bastante, é que você não está arriscando o suficiente. Quer dizer, a gente entende que para a gente liderar a inovação, faz parte o erro, as pessoas tentam, as pessoas têm autonomia para tentar, não existe uma empresa super horizontal, não existe grandes comitês e comitês. Basicamente, você recebe um chapéu e aí é carta branca. Como foi com a XP Ventures, quando me chamaram para esse desafio, era carta branca, tipo, vê o que você acha, traz alguma coisa que tenha a cara da XP e vamos montar. Se der certo, maravilhoso. Se não der certo, é só a questão de estopar curto e falar, beleza, vamos tentar de novo para outro caminho. Na própria criação da XP Ventures aqui, a gente tentou diversas coisas que depois a gente viu que não faria muito sentido continuar e aí a gente estopou e foi para outro lado. Mas acho que o início é falar um pouco isso, tá? Assim, você precisa de uma cultura forte e que incentive essas atitudes de inovação. Aqui um pouco como é que se conecta, né? Falando um pouco aqui o que é intraempreendedorismo e o que é Open Innovation. Então, você tem aqui o ecossistema XP Inc. E dentro do ecossistema XP Inc., a XP Investimentos é apenas uma das empresas, mas você tem 600 escritórios de agentes autônomos, você tem a corretora Rico, você tem a corretora Clear, você tem a escola XP, você tem a Speech, você tem a Flipper, que foi uma startup que a gente, inclusive, fez o investimento há pouco tempo, você tem a startup Antecipa, você tem a DM10, você tem a Duac, você tem diversas empresas aqui dentro desse ecossistema. Mas o importante é que, de novo, e a própria XP Ventures, né, como vocês estão vendo aqui, o importante é essa cultura, esses 3 pilares, é fundamental que todas as empresas e todas as unidades de negócio do ecossistema XP estejam alinhados.
O que é XP Ventures? Basicamente é o seguinte, a XP Ventures ela é um braço de inovação externa, de Open Innovation, que ajuda o ecossistema XP Inc. a potencializar essa inovação. Tá? Então, você tem aqui as unidades de negócio. Unidades de negócio pode ser desde uma empresa, por exemplo, a Rico, como também a área de renda variável, a área da XP Educação, renda fixa, área de B2B, área de B2C, área de marketing. Cada isso é uma unidade de negócio. Hoje a XP tem mais ou menos quase 60 unidades de negócio. E aí eu vivi o primeiro conceito. Um empreendedorismo, ele já deve existir dentro da empresa, já existia dentro da XP pela própria fundação dela. O empreendedorismo basicamente é o seguinte: o cara que está ali trabalhando no marketing da XP, esse cara tem que ter o espírito empreendedor também. Ele tem que estar olhando para fora, olhando modelos que fazem sentido, olhando para onde é que, assim, como a mudança de comportamento do consumidor e propondo novas ideias, propondo novas ferramentas, propondo mudanças assim de processos. A pessoa não pode simplesmente se acomodar com o processo já existente. E a XP Ventures ela até entra um pouco nesse caminho, nesse lado aí, mas muito mais numa educação de mindset, né? Ajudando as pessoas, assim, dando ferramentas, ensinando o processo de como a pessoa dentro ali da área consegue inovar e buscar novos desafios dentro da área. De outro lado, você tem essa parte aqui de Open Innovation. E aí, o que é Open Innovation? Open Innovation é assim, a ferramenta, na verdade, né, já existe há algum tempo. Ela foi mais oficializada em Berkeley, mais ou menos há 15 anos atrás. E é basicamente o seguinte: você pegar uma corporação e ver no ecossistema externo, quer dizer, em startups, em hubs, em fundos de VC, se tem outras empresas que podem te ajudar a crescer mais rápido. Tá? E aí fazer essa integração, quer dizer, usar como fornecedor, fazer investimentos, fazer aquisições. Mas é basicamente o seguinte: na XP, vamos lá, no limite, a gente poderia até desenvolver, assim, acho que quase tudo. Mas às vezes você já tem uma empresa fora da XP, com um time fenomenal, fazendo alguma coisa, um produto que a gente gostaria de ter de uma maneira brilhante, redonda e com alta capacidade de melhora, não tem por que você não fazer uma parceria com essa empresa. Acho que mais que isso, na XP, obviamente, tem muita gente boa lá, assim, a empresa chegou onde chegou porque tem muita gente qualificada. Mas é óbvio que tem muito mais gente qualificada fora da XP do que dentro. Então, por que não buscar, né, a qualidade dessas pessoas também através de parcerias? Ao invés de você montar áreas e contratar pessoas, vamos ver pessoas que já têm times formados, vamos ver empresas que já estejam rodando, que já tenham passado por alguma prova de conceito. Além da qualidade de já ter alguém fazendo bem, às vezes você tem uma questão de timing. Às vezes, o caso da Flipper foi muito isso. A gente queria um consolidador de investimento, a gente entendeu aqui que a gente conseguiria fazer viu quanto que seria, mas o problema ali fundamental é que a gente demoraria 2 anos para chegar onde essa empresa que a gente adquiriu estava. E 2 anos depois, essa empresa já vai estar muito mais longe, assim a gente espera, né? Então, às vezes, assim, de fato, a melhor estratégia é se juntar a alguma startup que já exista no mercado. Dentro do conceito de Open Innovation, também tem uma segunda derivada, que é o seguinte, que é você desenvolver coisas internamente, e às vezes as coisas são muito boas, você começa a oferecer esse produto para outras empresas fora do ecossistema XP Inc. Isso tem acontecido, por exemplo, o nosso time de engenharia de gestão, ele tem, enfim, desenvolvido alguns produtos muito interessantes que faziam sentido para o mercado como um todo. Então, por que não a gente oferecer esse produto específico que a gente desenvolveu internamente para pessoas fora do ecossistema, para outras corporações que possam se beneficiar disso, e também acaba sendo não apenas uma fonte nova de receita, XP Inc., mas também acaba sendo um engajamento maior com potenciais clientes, potenciais fornecedores, fomentando também o mercado como um todo. Então, a gente primeiro criou esse framezinho aqui, que era mais ou menos, onde é que a XP Ventures vai se encaixar, né? Depois disso, a gente foi fazer um benchmark no mercado aí, né? E aqui tem algumas das empresas só que a gente mapeou e que tipo de Open Innovation nós estamos fazendo. Aqui é bom falar que Open Innovation não é simplesmente comprar startups, tá? Passa por eventos, passa por conexões com o ecossistema, projetos de aceleração, venture buildings também e fundos de investimentos aqui, que de fato são aquisições.
Um ponto aqui interessante é que assim você vê até uns concorrentes da XP aqui como o C6, como o Goldman, como o Bush Lab, né, do BTG, o Radar Santander. Uma das coisas que quando a gente começou a fazer benchmark, que a gente vê que muitas áreas de inovação acabavam fazendo programas e iniciativas em que a gente via muita, e aí assim, sendo muito honesto, via muito barulho e pouca geração de resultado. E a cara da XP é zero isso, tá? A XP, ela de fato acredita em ações que você consegue medir resultado. Ela é bem pragmática, às vezes até um pouco pragmática demais nesse ponto, mas assim, a gente não gosta muito de fazer projetos que a gente não consegue entender o quanto aquilo trouxe de retorno para o cliente. E a gente sabia que a gente tinha que, para fazer uma área de inovação com a cara da XP, isso seria fundamental. Às vezes, algumas iniciativas de inovação demoram um pouco para maturar, demoram um pouco para você ver o resultado, mas era fundamental como fazer essas medições. Pessoal, podem de novo, fiquem à vontade aí, se tiver alguma questão aí. Eu não estou vendo, enfim, todo mundo está participando aqui, Matheus, mas eu consigo ver o teu chat aqui, então qualquer coisa pode me chamar aqui, tá? Aqui Tá falando... tranquilo por enquanto, Marcos. Pode tocar. Beleza. Aqui falando um pouco também de quando a gente foi pensar o que seria inovação, né? O que é inovação dentro de uma corporação? E aí você tem um modelinho, que é um modelinho famoso, quem criou esse modelo foi a Bain, que ela divide inovação basicamente em três ondas, né? E aí o que muda entre essas ondas é o quanto disruptivo e o quanto adjacente é ao mercado que você já atua. Então, o H1 é basicamente aquela inovação que você está olhando o seu produto e você basicamente está buscando uma inovação que vai melhorar um pouquinho o seu produto. H2, você já pensa talvez num produto diferente. E H3, você está pensando assim algo completamente diferente do teu modelo de negócio. O ideal é que as empresas de fato gastem um percentual de tempo para cada um dessas ondas, né? E quanto gastar em cada onda vai depender muito do momento que a empresa está. Quando você tem uma empresa que está crescendo muito rápido, como a XP, por exemplo, que cresce 100% na maioria dos OKRs e KPIs, não adianta você olhar para H3. Quer dizer, você ainda tem um modelo que ainda se prova com alto crescimento, você tem que investir muito nesse modelo e não tem que se preocupar ainda, pelo menos na maioria do seu tempo, em buscar um outro modelo completamente diferente. Tá? Eu gosto sempre de usar por exemplo, quem que deveria se preocupar com H3? H3 é aquele tipo de inovação que você está olhando, poxa, é outro modelo, a empresa tem que fazer outra coisa. Eu gosto de usar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, é uma empresa que deveria estar gastando 90% do seu tempo investindo e fazendo processos para inovar completamente. Refrigerante, assim, provavelmente em 10, 15 anos vai ser um mercado bem menor do que é hoje. E aí, como é que a Coca-Cola, que é uma empresa que vive de fazer refrigerante, hoje em dia, cada vez outras fontes secundárias de receita estão cada vez mais, tem um representativo cada vez maior, mas como ela se reinventa, né? No caso da XP, e a Ambev aqui é um caso clássico também, até coloquei a ZX Ventures aqui como um case. A ZX Ventures, na verdade, é o braço de inovação da Ambev. A Ambev, durante muitos anos, teve um crescimento muito acelerado, e aí não fazia sentido tentar buscar novos modelos, mas, uns anos para cá, a empresa entrou nessa fase de maturidade que todas as empresas entram. Espero que a XP também entre em algum momento. E aí sim passa a fazer sentido se olhar, poxa, agora tem que olhar outros modelos para buscar esse crescimento alto de outras fontes. Na XP, a gente ainda está majoritariamente olhando ali para H1, H2. Tá? Então, H1, a gente, na verdade, já tem o Lab, já tinha o Lab, que também é uma coisa relativamente nova, tem 3 anos. E o Lab basicamente, a gente não tem mais uma área de TI na XP. A gente tem a área do Lab. O Lab é basicamente composto por, hoje em dia deve ter umas 55 squads, que acho que vocês devem conhecer o conceito, são equipes, são mini empresinhas dentro da XP, né? São equipes de 7 a 15 pessoas, formado por pessoas multidisciplinares, quer dizer, dentro de uma squad você tem um PO, que é um Product Owner, você vai ter desenvolvedores, UX, Customer Experience, acho que vocês conhecem bem o modelo de squad. É um modelo organizacional relativamente novo no mercado, ele, na verdade, quem lançou ele primeiro foi o Spotify, e hoje em dia a maioria das empresas enfim, estão indo para esse modelo, não faz sentido, não tem um modelo melhor hoje, eu diria, principalmente as empresas de tecnologia.
Então, o Lab ele já atua muito nesse H1 e a XP Ventures ela veio para complementar esse H1, mas olhando um pouquinho para o H2 também. Quer dizer, aqui no H2 a gente já está procurando novas fontes de receita, já está procurando outras empresas que às vezes são coisas não apenas para aprimorar nossos produtos, mas também para abrir portas aí para novos mercados, não apenas azeitar processos, tá? Em cima disso a gente foi lá e aí assim, eu poderia falar o processo inteiro, mas a gente vai ficar horas aqui, mas eu vou pular um pouco na frente e falar como é que está hoje essa área de inovação da XP. Então, hoje, a área de inovação da XP, que é a XP Ventures, né, ela tem basicamente 4 pilares, tá? Eu vou explicar rapidamente cada um deles. O primeiro pilar de fato, o posicionamento e relacionamento com o ecossistema. Quer dizer, como eu falei no começo aqui, todo dia vem startup batendo na nossa porta e a gente, enfim, acabava batendo, pingava de uma área para outra e não era um negócio assim tão organizado quanto a gente gostaria de ser. Hoje a gente tem, assim, de fato, a XP Ventures passa a ser o canal de comunicação, a porta de entrada de qualquer startup ou tecnologia que bata lá na porta. Em cima disso, a gente vai fazer a avaliação, a gente vai seguir seguir o funil ali, que eu vou explicar um pouco mais na governança. Mas você precisa ter um canal de contato, tá? Você precisa até para dar uma devolutiva para a empresa, mesmo que você não siga com ela. E você precisa também estar de olho, assim, ter pessoas responsáveis para estar todo dia ali, olhando como é que está o portfólio dos fundos, olhando como é que estão os hubs de inovação, olhando, enfim, fazendo esse contato, né? Segundo pilar aqui é radar e tendência. Esse é um pilar que nem toda a área de inovação tem, mas a gente acredita que gera muito valor para a empresa, que é o quê? É basicamente ficar olhando para o mercado, não apenas o mercado brasileiro, mas o mercado global, e vendo o que de fato está surgindo de coisas novas, né? De tecnologias novas, de modelos de negócio novos, como que os consumidores estão reagindo em outros lugares. Então, assim, como que a gente faz isso na prática, né? A gente participa do planejamento estratégico, a gente está no comitê de planejamento estratégico da XP, e dentro desse comitê é feito essas análises, a gente vai trazendo essas discussões. Então, por exemplo, a gente está discutindo lá como que deve ser o modelo no modelo da XP Educação da XPIT. A gente viu lá fora que cada vez mais os modelos estão indo para um lado de subscription, ao invés de você comprar cursos, você paga uma mensalidade, meio como o modelo Netflix. A gente trouxe isso, poxa, viu que fazia sentido, devemos migrar para esse modelo. Junto com isso também a gente acaba fazendo umas viagens, assim, a gente, obviamente agora na pandemia está um pouco mais confuso, mas a gente foi para os Estados Unidos ano passado, a gente foi para a maior feira de fintechs do mundo, que é a Money 2020. Em janeiro desse ano, a gente esteve na China também. Quando eu falo a gente, é a diretoria inteira, o Ben Shimol também. Então, assim, é importante a gente estar em outros países. Assim, não adianta só você ficar lendo, às vezes é importante você estar lá para conversar com as pessoas das empresas. A gente teve reuniões com a Tencent, com a Alibaba, com a JD. Foram coisas bem interessantes, tá? Saíram Ant Financial. A gente voltou com uma cabeça bem interessante, principalmente para essa lado de dados, aprendeu bastante lá. Então, esse é o primeiro pilar assim, de negócios mesmo. Né? Você tem o posicionamento de relacionamento, o primeiro pilar de negócio é a dar tendência. O segundo pilar de negócios é parcerias e corporate venture. E aí assim, basicamente, acho que o nome já explica um pouco, né? Parcerias estratégicas com foco em novos negócios, procurar startups. A gente, de novo, poderia desenvolver coisas internamente, mas às vezes já tem uma startup fazendo isso de uma maneira, enfim, super valiosa, redonda, com um time animal. Então, vamos embora, vamos ver como é que a gente consegue se ajudar. Mais do que isso, a tese aqui não é uma tese de venture capital. A gente não investe numa startup esperando que ela multiplique o valor por 100 em 5 ou 7 anos. A gente investe numa startup porque a gente acredita que ela vai ajudar a XP a crescer mais rápido, a atender seu cliente melhor, desde já, e que a gente também consiga agregar para a startup. Quer dizer, a nossa tese aqui é ser o smart money. Eu invisto numa empresa se eu também acho que essa empresa passa a ser mais forte só por ter a XP junto com ela como investidor. Tá? Dentro disso aqui, a gente já fez mais de, em um ano, né, que é da XP Ventures, a gente já tem mais de 6 empresas que a gente fechou algum contrato de parceria e fizemos dois investimentos também, foi a Flipper e a Antecipa.
Agora que eu estou recebendo as perguntas aqui, vou responder aqui o Lucas Brax. A XP Ventures é uma mini empresa dentro da XP ou é uma empresa em sociedade com a XP? Não, ela é uma mini empresa dentro da XP, tá? De novo, eu acho que assim, eventualmente, se a gente amadurecer muito isso, pode até se pensar no spin-off em alguns anos, mas hoje ela é uma área de negócio dentro da XP Inc. O Lucas, tem alguma pergunta aí que passou aqui? Eu vi que você mandou aqui ou... Marcos, tem uma pergunta que é bem no tema que você estava falando, se a XP Ventures ela tem um foco em trazer para dentro, né, esse investimento em empresas que se encaixam em portfólios da XP, ou tem, às vezes, vocês investem em startups apenas pela oportunidade que elas estão gerando, pela o quão escalável é esse negócio? Tipo, vocês fazem essa diferenciação ou não? Hoje, a XP Ventures, ela está simplesmente olhando para esse primeiro caso, tá? Empresas que, de fato, a gente entende que encaixam bem no modelo de negócio, que vai nos ajudar com algum processo ou até abrir um processo, uma linha de negócio nova, mas que seja integrado ao nosso, ao que às nossas metas. Nada em pé, a gente já distribui fundos de venture capital, e aí sim o mandato é simplesmente procurar oportunidades que vão se valorizar para clientes. Mas aí são fundos externos, não é capital proprietário, não é capital da XP Inc., é capital dos clientes, e aí o mandato é retorno. É retorno simplesmente financeiro, né? Aqui na XP Ventures não, a gente ainda está nesse primeiro foco aqui. Deixa eu só ler aqui mais uma pergunta. Algumas vezes eu ouvi falar que quando uma empresa está em competição com outra, sem conseguir compreender uma estratégia bem-sucedida da concorrente, acaba por contratar funcionários dela. O objetivo, claro, disso é a aquisição do capital intelectual. Queria saber se a XP também realiza esse tipo de ação para acreditar que seja uma forma de fazer sugestões inovadoras. Bom, não acho assim que não acho que uma pessoa em geral, tá, vai conseguir trazer de fato mudar muito trazer alguma coisa muito valiosa em termos de empresa de inovação para a XP, tá? Normalmente a gente faz isso com times e com empresas, então fica mais complicado. O que existe de capital intelectual, eu acho que no mercado financeiro é muito mais uma visão de carteira, né? Você acaba trazendo pessoas que tenham clientes. Acho que hoje até, aliás, vocês perguntaram isso num dia bem específico aí. Quem leu o Brasil Journal hoje aí viu que a gente acabou, enfim, foi um caso típico disso, né? Em que uma instituição acaba contratando pessoas que trazem clientes juntos. Para trazer capital intelectual, a gente obviamente procura as melhores pessoas do mercado, traz pessoas com muita experiência, mas a cara da XP ainda é muito pessoas formadas internamente, tá? Como eu te falei, a gente dá às vezes mais valor para a cultura empreendedora do que para, obviamente, obviamente não, mas para alguém que tenha já uma expertise, que já traz essa expertise. Tem também pessoas que a gente trouxe com expertise, mas eu diria que os principais sócios da XP hoje se desenvolveram dentro do ecossistema aqui da XP Inc. Marcos, Bom, só para finalizar essa parte de perguntas, que é um pouco nesse assunto que ótimo. você estava falando, como é a inserção de um profissional dentro dessa mini empresa que é a XP Ventures? Existem vagas diretas para isso ou a pessoa entra dentro da XP e vai se qualificando para estar dentro da XP Não, não, Ventures? não. Não. A gente pode acontecer das duas maneiras, tá? Mas sem dúvida a gente abre vagas para XP Ventures também. A gente deve abrir alguma coisa aí, espero que até o final do ano. Espero não, até o final do ano deve abrir novas vagas para XP Ventures, para XP Inc., para as outras áreas de negócio deve ter 300 vagas abertas aí, as we speak. Mas não tem, a gente pode, quando a gente abre uma vaga, pode ser alguém de fora, alguém internamente, mas não tem processo aberto para todos. Né? A gente no final vai chamar a pessoa que a gente acha que pode agregar melhor, independente se ela é da XP ou não. Bom, eu acho que eu parei aqui no quarto pilar, que é governança, né? E governança, de novo, é garantir com que existe um funil claro, quer dizer, quando alguma empresa venha falar com a startup, venha falar com a XP, que a gente consiga, enfim, entender, fazer uma avaliação rápida, assim, entender que tem sinergia, ir para uma avaliação um pouco mais sofisticada, se entender que o negócio de fato faz sentido, começar a chamar o time tech para fazer um due diligence, começar a levantar sinergias, mapear isso. E aí, eventualmente, se a gente entender que tem que fazer um investimento, chamar o comitê, levantar capital para o investimento.
E, por último, saber como lidar com essa startup uma vez que você faz o investimento, né? Esse ponto é fundamental. Startup, ela não é uma área da XP. Quando a gente faz um investimento em startup, a gente não quer... o que ela tem de melhor essa agilidade, essa cultura startup de ser. E a gente se trata ela como uma área nova da empresa, a gente mata isso e aí mata o business. Quer dizer, o próprio investimento que a gente fez, a gente vai estar prejudicando. Então, essa governança de ajudar de fato a startup, mas não atrapalhar, é fundamental, né? É algo bem complexo. Quer dizer, a gente deixa a startup vir pedindo para a XP o que a gente pode ajudar ela. Em algum momento ela acaba se integrando mais, mas a ideia é que a cultura de startup continue e que o empreendedor, o fundador, continue tendo total autonomia para tocar o business como ele tocava antes do investimento. E aí aqui, só para concluir esse slide aqui, que tudo isso, esses pilares, foram feitos com uma visão muito clara para a geração de resultado. Quer dizer, como eu estava falando no começo, é muita cara da XP fazer coisas que ela consiga medir resultado. Ver geração de valor para o cliente e para o acionista. Não necessariamente isso é fácil, porque às vezes você tem coisas de longo prazo, mas você tem que criar uma metodologia, você tem que criar uma maneira de entender como fazer isso. Eu acho que assim, a ideia foi aqui dar um pouco um overview aí de como que foi a história do que surgiu uma área de inovação dentro da XP, a diferença entre o que é inovação intraempreendedora, intraempresarial aí dentro da empresa, né, nas pontas sempre de cada área de negócio, e também o que é essa inovação que a gente chama de inovação aberta, né, Open Innovation, que é de fato você buscar inovação fora do ecossistema e trazer para dentro. Então acho que esses são os pilares aí que a gente está se organizando hoje, mas enfim, acho que fique à vontade de novo para perguntar qualquer questão aí sobre a XP Ventures, sobre a XP Inc. Acho que a ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo. Eventualmente também surgirem coisas depois, se quiserem saber mais, podem mandar para o Matheus aí, o Matheus pode passar meu contato, o contato da Anne também. A gente está aberto aí a quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer melhor, quem tiver algum interesse eventualmente em saber quando a gente tiver oportunidades aí, tiver algum interesse nessa área, vai ser super legal bater esse papo. Então, fiquem à vontade aí. Marcos, uma dúvida até um pouco minha, assim, sobre a XP. O período que a gente está agora é bem complicado, né, de toda a questão do coronavírus, mas a XP, ela está inovando em diversos setores, né, principalmente a questão do home office, vocês tomaram a frente disso. Como está o trabalho, assim, de vocês no setor de inovação da XP? Vocês estão vendo muitas oportunidades no momento? Sim, muitas. A XP, com certeza, é uma empresa com mais coisa acontecendo hoje do que antes da quarentena, da pandemia. Obviamente que a pandemia é uma coisa, enfim, infelicidade, é uma tragédia, enfim, pessoas morrendo, mas a verdade é que para o modelo de negócio da XP, ela não afetou tanto quanto afetou de outras empresas, né? Já era um modelo bem digital, já era um modelo que não existia agência, já é uma indústria em que você não tem produção, né? Você não tem fábrica. Então, a gente se adaptar foi bem, eu diria que assim, relativamente tranquilo, tá? A gente também acabou sendo o segundo caso de Covid do Brasil, acabou sendo na XP, e aí a gente acabou sentindo isso na pele um pouco mais cedo do que a maioria das empresas. Então a gente foi a primeira empresa a também a mandar home office, porque a gente viu o negócio, a pandemia crescendo internamente, né? E aí a questão aconteceu isso. O que eu vejo é o seguinte, de novo, a gente rapidamente entendeu que era um novo cenário, se adaptou e falou, isso não é motivo nenhum para a gente parar de inventar coisa nova e de parar de crescer como a gente está crescendo. Então, a gente viu milhares de oportunidades aí. O próprio cliente que estava acostumado aí à agência, ele viu que isso não é tão necessário. Então, acho que para a gente foi também uma mudança de mindset para vários de nossos clientes que a gente teve
aumentou nossa base. A gente, na verdade, teve recorde de aquisição de novos clientes, tá? No último quarto. E, de novo, acho que assim, nos últimos 3 meses muitas coisas aconteceram e a gente está com vários outros projetos aí pela frente. A gente já anunciou que a gente vai, esse esquema de home office ele vai ser ad eterno, quer dizer, quem quiser ir trabalhar no escritório vai poder ir, mas se a pessoa quiser trabalhar de casa, se quiser morar em outro estado, a gente tem a ideia do XP de qualquer lugar hoje em dia. A gente, inclusive, vai devolver aí um pedaço do escritório, provavelmente vai ficar com um espaço menor na cidade, vai construir a Vila XP, que é um conceito de escritório no campo, para que, de fato, no final a gente está preocupado, é o seguinte, a gente está preocupado com produtividade e qualidade de vida. Essas coisas são bem ligadas, né? Então, às vezes, se a pessoa tem qualidade de vida, ela trabalha de uma maneira mais produtiva, e às vezes para a pessoa é importante estar em casa, estar mais perto da família. Às vezes a pessoa, se ela gasta muito tempo de trânsito indo para os lugares, trabalha de casa, ela salva ali 2, 3 horas que podem ser valiosas. Não tem por que não, entendeu? A gente mede essa produtividade, a produtividade não caiu durante a quarentena. Obviamente que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está trabalhando num cenário de home office com quarentena, a gente não trabalhou num cenário de home office sem quarentena. Mas acho que a ideia é medir se a gente... E hoje a gente entende que não tem por que voltar para esse modelo antigo de obrigar e todo mundo tem que estar no escritório todos os dias. A gente entende que isso já passou. Estou vendo umas perguntas aqui. Tem uma pergunta que é um pouco sobre isso, que é como a XP faz para implementar essa cultura de inovação em todos os colaboradores? Então, como vocês fazem para estimular que essa inovação ela surja no modelo bottom-up? Então, como vocês fazem isso? Perfeito. Assim, isso é um desafio e eu acho que esse desafio já começa na contratação, né? Como eu te falei, quando a pessoa vai aplicar para uma vaga na XP, ela faz um teste lá para ver o fit cultural. Nas entrevistas, às vezes, o fit cultural é mais importante do que a técnica, porque a gente acredita que a técnica a pessoa acaba aprendendo, né? A não ser que seja uma coisa muito, muito especialista, tem que ser uma função muito especialista, aí é mais difícil, mas para a maioria eu diria que 90% das vagas, as pessoas podem aprender o que vão fazer. E aí, por isso, a gente evita até olhar, a gente não olha nem muitas vezes a formação, o histórico da pessoa, mas olha muito a aderência cultural. Porque a gente acredita que se a pessoa tem enraizado e acredita nesses pilares, e não tem problema com autonomia, tipo, e vai tranquilo de uma maneira autônoma, a gente acredita que a inovação vai acontecer. Então, eu diria que a resposta é a cultura, é através da cultura. É garantir com que a pessoa que entra na XP tenha essa aderência cultural e que essa aderência cultural a gente vá medindo todos os semestres e que a pessoa, enfim, a pessoa precisa ter essa aderência para poder ir crescendo na companhia. Perfeito. Eu vi, inclusive, que vocês têm uma espécie de manifesto, assim, contando um pouco sobre a cultura da XP, né? Mostrando quais são os valores. Enfim, eu vi que tem no site, bem acessível. Eu acho que é um material super legal, que é o Código XP Inc., que lá fala um pouco a cultura, fala, de novo, a gente tem uma cultura não é algo que se escreve nas paredes, cultura é algo que você tem que premiar o incentivo. Acho que é muito claro isso. Enfim, acho que a própria meritocracia, ela é base, a aderência cultural é tão importante quanto o resultado que a pessoa gera em receita. Perfeito. Tem uma pergunta voltada até para a XP Ventures, quais são os principais pontos que vocês avaliam, né, quando vocês estão vendo se vocês vão investir ou não em um negócio? Então, o que vocês valorizam principalmente? Olha, em geral, de novo, é time. Em geral, é time, tá? Se é um modelo, uma empresa mais tradicional, e que a gente de fato está comprando uma carteira de investimentos, isso é um pouco menos relevante, mas quando é uma empresa um pouco mais dinâmica, é time. E aí, de novo, se a gente acha que... Por que isso? Porque no limite, a maioria das coisas que a gente investe, a gente poderia construir internamente. Se a gente está comprando a empresa, é porque a gente acredita que já tem um time fazendo da melhor maneira como a gente gostaria. E com a cultura de que vai fazer esse movimento para o lado também da maneira como a gente gostaria.
Então, é que nem a gente contrata, é que nem um processo de contratação, né? Você está olhando ali quem tem aderência, quem pensa que nem a gente, quem tem esse sonho grande, quem quer, enfim, quem se sente alinhado ao nosso propósito, um pouco isso. Perfeito. Tem uma pergunta do Guilherme que é um pouco relacionado à identidade de vocês. Ele pergunta por que a identidade visual da XP Inc. é essa hoje, porque vocês fizeram uma alteração nela recentemente. O que, desculpa? Vocês fizeram uma alteração na identidade visual de vocês, da marca XP Inc. Se ele queria saber um pouco mais como foi essa transição. Não, isso aí foi, na verdade, veio pré-IPO, né? A nova marca foi lançada no ano passado. E a ideia é o seguinte, a gente se espelha muito mais. A gente hoje não se entende como uma empresa de mercado financeiro. A gente é mercado financeiro, mas a gente cada vez mais tem uma identidade de empresa de tecnologia. Na verdade, um terço, tá, dos funcionários da empresa são pessoas de tecnologia. E esse número deve crescer aí para 50% muito em breve. Então, a gente acaba se espelhando muito mais em empresas como Google, Facebook, Instagram, TikTok agora, né? Do que propriamente Itaú, Bradesco, empresas mais tradicionais, BTG. E aí acho que essa questão de XP Inc. foi muito mais assim, era meio natural, era meio que em linha aí com as empresas, a estrutura organizacional das outras empresas. A gente inclusive fez nosso IPO na Nasdaq para também já estar tipo seguindo essas práticas das empresas de tecnologia, que a gente acredita que são estruturas organizacionais que têm mais chances de levar a empresa, continuar o sucesso da empresa. Então, a mudança de marca aí veio um pouco nessa linha aí de se espelhar em empresas de tecnologia lá de fora. Perfeito, interessante. Tem uma pergunta no chat do Lucas, que ele pergunta uma pergunta mais voltada para swing trade. Ele queria saber o que o senhor pensa sobre essa modalidade de investimentos quando comparada ao day trade e o position. Isso aí é muito de perfil, tá? Eu acho que só para alinhar todo mundo aqui, o day trade é quando o cara compra e vende uma ação no mesmo dia. O swing trade é quando ele compra ação ou vende ação, segura alguns dias para tentar fazer um trading rápido lá e ganhar ter algum retorno. E o position seria o cara ou a menina que compra uma ação, mas pensando um pouco mais longo prazo. Assim, é muito perfil, tá? Tem cara que é trader que gosta de ficar girando carteira, gosta de fato de entender o mercado, de como a dinâmica do mercado ali, a volatilidade que tem no dia. Tem gente que gosta mais de fazer uma análise mais fundamentalista e de fato entender compras de ações como uma sociedade da empresa. É difícil falar isso aí, tá? A gente tem investidores dos três tipos aqui. Às vezes a gente tem um investidor que faz os três tipos de estratégias também, mas não tem, ninguém pode falar que uma é mais correta que a outra. É muito do perfil. Perfeito. A Júlia lançou agora uma pergunta no chat, é um pouco mais voltada para oportunidades na XP. Então, ela perguntou quais são as áreas de atuação que estão abertas, tanto para estágio, summer, quais são essas oportunidades que estão abertas? Júlia, tem muita, eu sei assim, eu não sei te falar, te listar aqui, eu sei que tem muita área aberta, muita vaga aberta lá, tá? A gente teve Summer, a gente já faz esse projeto de Summer há um ou 2 anos. Não sei se já foi lançado a nova turma de Summer. Marcão, deixa eu te ajudar aqui. Boa. Pessoal, eu sou a Ana, eu trabalho aqui no time de recrutamento, olhando para Employer Branding, estava aqui acompanhando vocês o tempo todo. Em relação às vagas, a gente anunciou aqui na feira as vagas que são mais júniores, então, para quem está procurando estágio, para quem está procurando o primeiro emprego CLT, né, então uma vaga de analista júnior, mas todos os dias surgem muitas vagas, a gente está num momento de hipercrescimento, então, continuem acompanhando o nosso site carreiras, é o xpinc.com/carreiras. Lá a gente sobe tudo. E aí, em relação a Summer, que tem bastante gente já me perguntando, o Summer a gente provavelmente lança ele lá para outubro. E aí a gente vai ter vagas em diversas áreas. As últimas vezes tiveram bastante vagas em tecnologia, estratégia e algumas áreas específicas de mercado financeiro. Ainda não consigo dar essa foto para vocês, mas lá para outubro, com certeza, isso já vai estar mais claro para a gente. É isso, vim dar minha mensagem. Ô Marcos,
Uma pergunta que não está no chat é uma pergunta mais pessoal mesmo eu sempre vi bastante o quanto a XP ela desenvolve as pessoas, a comunidade em volta dela com conhecimento, né? Tipo, vocês têm super atuação em transmissão de conhecimento. Como você linka isso com a inovação que vocês pregam, assim, tipo, vocês tentam promover um crescimento da comunidade como um todo para implementar a inovação que vocês pensam, ou tipo, como é esse vai e volta? Acho que é natural também. A gente gosta de estar integrado ao ecossistema, ao mercado. A gente está sempre, enfim, conversando com pessoas. A gente, de fato, faz questão de gerar muito conteúdo. A gente acredita que, enfim, quando você gera conteúdo, não apenas você vai passando confiança para as pessoas que estão te escutando, como você também vai pegando feedback, vai conhecendo outras visões. Acho que é um pouco a maneira da XP de ser, tá? Em todas as áreas isso acontece, é bem normal, assim. Acho que, não sei se tem um processo exato de como isso acontece. É mais o estilão mesmo da empresa, das pessoas estarem sempre na rua aí, ou em vídeo e estarem trocando ideias, conversando com pessoas. Um pouco da cultura também vem lembrando que um dos pilares da cultura é mente aberta, quer dizer, a gente acha que faz muita coisa certa, mas se a gente vê que tem alguém fazendo coisa melhor, a gente não tem nenhum problema em mudar e também não tem nenhum problema em falar como a gente está fazendo, né? A gente acredita muito na capacidade de execução como um diferencial, não propriamente, faço de uma maneira diferente, não posso contar para ninguém. Acho que é isso. Perfeito. Tem uma pergunta da Giovana. Ela perguntou o que mudou dentro da XP desde que vocês abriram o IPO. Então, quais foram as mudanças? Boa pergunta. Olha, tiveram algumas mudanças, sim. É óbvio que assim tem várias mudanças em processos, porque você tem que passar, como companhia aberta, você tem vários processos regulatórios. Mas eu diria que o DNA da empresa e a cultura não mudaram. Então, foram mudanças muito mais processuais do que mudanças no dia a dia, assim, de como as pessoas pensam. De uma certa maneira, ajudou, acho que deve ter ajudado com visibilidade, as pessoas, enfim, se tinham fornecedores ou clientes que queriam entender melhor sobre a empresa, quando você é capital aberto, você divulga várias informações relevantes, mas no dia a dia, na cabeça das pessoas, na partnership, na meritocracia, na cultura, continua intacto. Perfeito. Para finalizar, vou passar a última pergunta antes da gente colocar a pesquisa, tá? É uma pergunta da Fernanda. Ela perguntou qual a sua visão do futuro para a área de investimentos, né? Com as taxas reduzindo, o modelo de cobrança do cliente e um modelo cada vez mais diversificado. O International via Avenue. Tá. Gostei da Fernanda que você fez a pergunta e já respondeu aqui, então ficou mais fácil para mim. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que taxas, juros baixos vieram para ficar. Não sei exatamente onde estaciona, mas assim, a gente vai ver um cenário de juros mais baixos. E o resultado disso, eu acho super positivo, tá? As pessoas, de fato, vão ter que tomar risco e empreender. Ou investir em empresas que estão tomando risco e empreendendo. Você acaba com aquele capital rentista, né? Com aquele capital que você simplesmente deixava no banco rodando para ganhar 1% ao mês. Isso não existe mais. Então, as pessoas vão se forçar a fazer investimentos que busquem risco, risco assim, um risco positivo no caso, que estou falando, mas que busquem inovação, que busquem novas coisas, que busquem a taxa de crescimento vai ter que vir de inovação. E aí nisso sim, eu acho que falando isso sim, agora falando dos modelos de cobrança, eu acho que o futuro é um pouco como a XP está se posicionando agora, que é o cliente vai ter que escolher, assim, o mercado já é customer centric. Hoje em dia o cliente vai ter que escolher o modelo que ele quer ser cobrado. Já é assim para vários segmentos. A indústria financeira ainda não era, mas cada vez mais a gente vem migrando para esse lado. Quer dizer, a XP já entrou nesse modelo, com B2B, B2C está entrando, em que o cliente vai falar, olha, eu prefiro ser cobrado com um FII com uma taxa fixa, ou prefiro ser cobrado com a performance do investimento. O cliente vai ter que decidir o que ele sente mais confortável no final do dia. E diversificação,
isso eu acho que nem muda, tá? Porque isso eu acho que já deveria ser pauta, já deveria fazer sentido, já faz sentido há algum tempo. Eu acho que diversificação deve fazer parte de qualquer estratégia de investimento em qualquer país, para qualquer classificação e tamanho de cliente. Então, acho que é algo assim, tem modelos que mostram porque que de fato você só tem a ganhar se diversificando. Você está sempre numa situação melhor do que não diversificando, no longo prazo principalmente. Então, não vejo porque... acho que isso aí não muda, isso já era realidade. Sobre esse modelo da Evelyn, é um modelo interessante, acho que ela de fato Evelyn é uma corretora que permite a gente investir em algumas ações lá fora. Acho que essa integração do mercado local com o mercado global já existe, mas deve intensificar, deve chegar no varejo aí de uma maneira mais transparente, mais rápida. Tranquilo, Marcos. Eu vou rodar a pesquisa de NPS para participar do sorteio, mas enquanto o pessoal vota e avalia, vou te passar a última pergunta, que é uma boa pergunta para finalizar, tá? As pessoas perguntaram se você tem algum tipo de conselho para os universitários que têm interesse nessa área de inovação, né? Tipo, capacitação, como elas lidam, né, com esse crescimento, como elas podem crescer nessa área. Olha, se eu tivesse... Bom, acho que assim, tem várias maneiras, tá? Tem várias dicas, mas eu acho que é sempre ter essa curiosidade intelectual e pelo novo. E não ter o medo de errar. Então, assim, tenham curiosidade, sabe? Não entendam sistemas, processos, empresas como algo correto só porque o negócio às vezes está dando certo ou só porque existe. Entendam os modelos existentes, mas se questionem, quer dizer, tem essa curiosidade de olhar o que as pessoas estão fazendo diferente, que novos modelos fazem sentido, assim, acho que é um pouco isso, tá? A principal dica é sejam curiosos, pesquisem, não tratem nada como algo só porque existe ou está dando certo, como que é correto, que é a melhor maneira de ser feito. E não ter medo de errar. São essas duas dicas aí. E aí aproveito também já para agradecer. Mais uma vez, deixo aí aberto o convite para quem quiser conhecer mais sobre a XP Inc., mais sobre a XP Ventures. Matheus, pode fazer o contato. A gente, enfim, de novo, acho que é uma empresa com muita mudança, mas acho que é o estilo da empresa. A gente não tem medo de errar, a gente vai sempre tentar fazer diferente, fazer melhor. E para a gente é sempre um prazer falar sobre a empresa, tá? Eu, obviamente, acho que sou suspeito, né? Eu sou super fã da cultura, adoro o meu dia a dia, adoro as pessoas com que eu trabalho. Acho que é um ambiente em que você nunca está totalmente na zona de conforto, né? Mas de um lado positivo, né? Você sempre está se desenvolvendo, sempre está tendo que quebrar a cabeça como trazer soluções novas. É uma empresa que dá muita autonomia para as pessoas, independente do cargo hierárquico. Quer dizer, as pessoas às vezes é estagiária e já tem ali um chapéu para tocar um negócio e não precisa ficar validando tudo com todo mundo. Então, é um pouco aí como que a empresa funciona. E aí, assim, de novo, vai ser um prazer. Quem quiser saber mais, contar para vocês. E quem tiver interesse em participar enfim, aplicar para nossas vagas, participar de toda a parte de recrutamento, seja trainee, sejam vagas, seja um estágio, super legal, tá? Acho que eu super recomendo, de verdade mesmo. Eu realmente sou uma pessoa profissionalmente muito feliz na XP. Pessoal, passem no nosso stand nos próximos dias. Hoje eu acho que a gente já fechou a lojinha, mas amanhã e depois a gente vai estar com o Zoom aberto o tempo todo, então venham conversar com a gente. Estaremos por aqui. Perfeito. Marcos, muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado pela palestra, foi muito legal, tá? Gente, vou encerrar aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que tenha sido muito legal para todo mundo. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, Marcos. Valeu, galera. Ana. Tchau. Tchau, tchau.